basicamente, tem momentos em que a gente vive que aquilo fica marcado na memória como se a gente parou no tempo, aquele negócio é eterno, sabe? E, cara, eu me pego muito nessas situações quando tem paisagem no meio, né? Então, E a minha paisagem não é nem, tipo, a cachoeira bonita, paisagem de filme. Eu gosto muito de prédio, assim, sabe? De subir, sei lá, tô num prédio alto e eu fico olhando, assim, a cidade funcionando, as luzes, os carros andando assim. Nossa, aquilo ali me pega absurdamente. E aí eu fico besta. Se deixar, eu fico parado ali, né? Parece que é um momento de paz nosso, que a cabeça vai relaxando e fica um negócio eterno mesmo. É um negócio que dura um tempo. E às vezes isso pode acontecer para alguns através de uma oração, um pôr do sol, ou um silêncio. Às vezes isso já me pegou também. Tipo, eu tá num lugar e o silêncio me mexer comigo absurdamente, né? E a gente sabe que a sarça ardente, com certeza, foi um momento específico pro Moisés, né? Foi um momento que, cara, se ele fechar o olho, ele vai ver aquela situação, ele ia literalmente parar no tempo ali para ele, né? Era um momento que virou eterno. Só que Deus pediu, fez falou ali e até fez uma coisa que às vezes passa despercebido, que é tira as sandálias dos pés, porque onde tu pisas, né, o lugar onde você tá, é santo. E começa a falar e tudo mais, e às vezes passa despercebido umas coisas assim, né? E literalmente uma das coisas, né, era porque Deus estava falando com ele direto, então, não precisa ter medo, é Deus mesmo que está falando contigo, eu vou explicar. E eu queria entender de vocês, né? Vocês reconhecem em algum momento da vida de vocês que teve como se fosse esse solo santo, onde vocês agora, dessa vez, ao invés de... A gente tava debatendo, né? Será que é Deus falando comigo? Será que é a minha consciência? Mas vocês já chegaram em algum momento onde vocês reconheceram que estava em solo santo, que era Deus falando literalmente com vocês? Já aconteceu isso com vocês? Vocês se recordam em algum momento disso? Eu não me recordo de ter acontecido isso, mas... Nossa, essa sensibilidade tá fraca. Brincadeira. Na sua pergunta, você põe assim que você sentiu. Eu não senti. Mas depois de ter passado por aquilo, você faz um retrocesso ali e começa a relembrar, você percebe que você... Na hora não foi, mas depois você, ligou os pontos e era. Você junta as pecinhas do quebra-cabeça ali, você sabe que você estava em solo santo, vamos dizer assim, que nem você falou aí. Então, eu nunca senti de pronto, que vai falar assim, pô... Mas mesmo depois do retrocesso, você conseguiu. Não é nem que a gente... Não penso assim que é um solo santo. Eu penso que assim... eu estava ali na presença de Deus e as coisas aconteceram porque ele estava comigo mais de pertinho, assim, vamos dizer. Ele é onipresente, mas eu falo assim, ele estava prestando atenção um pouquinho mais em mim. Fazendo essa... Voltando esse pouquinho no tempo aí e juntando as peças do quebra-cabeça, eu penso assim. E aconteceu comigo. Boa. E com vocês? Lá vem um relato. Eu acho que eu já falei disso aqui, mas não especificamente desse momento que, claramente, pensando da forma que você explicou, foi solo santo. Quando eu falo solo santo, não significa o ambiente, né? Mas não, sim. Explícito, era Deus falando, com certeza. Eu tava procurando um emprego, isso faz muito tempo. Não muito tempo, não sou tão velho assim, mas faz um tempo. E aí, cara, foi uma época assim muito difícil. A gente não arrumava nada, cara. Lógico, assim, não arrumava no que eu queria. Aparecia outras coisas, mas não era do meu interesse. Não era do meu interesse. E eu tava fissurado em trabalhar com ambulância. Eu tava fissurado. Parecia emprego do que eu trabalhava antes de monte. Mas eu queria trabalhar de ambulância. Eu tava fissurado de fato nisso. E eu fui, cara, em Campinas, fiz uma entrevista. Aí eu reprovei. Aí eu voltei já desanimado. Falei, nossa, cara, Deus não... Poxa, eu queria tanto isso. Aí me ligaram. Aí eu falei, agora vai. Volta aqui, vamos dar mais uma chance pra você. Aí voltei lá. Passei na prova prática, mas na entrevista o cara falou, onde você mora? Santa Bárbara. Não, Santa Bárbara é longe,
eu preciso de gente que tá perto, que se é uma emergência, você tem que estar aqui. Aí eu, Faz sentido. não, mas eu vim de moto, tentei refutar com o cara, não teve jeito. O cara falou, ó, desculpa, mas não... Aí eu voltei, cara, bravo, assim... Voltei dirigindo a moto, eu lembro como se fosse hoje. Voltei dirigindo a moto, passando ali perto do Sucão, na Anhanguera, meu celular vibrou. E eu não tenho o costume de parar a moto na pista para atender telefone. E eu parei. Ainda mais moto, né? Ainda mais moto. Aí eu parei no acostamento, tirei o telefone do bolso, um telefone que eu não conheço, eu atendi. E era uma vaga de emprego para trabalhar em Americana. Que da hora. Que da hora, cara. Na hora, cara, juro pra você, eu chorei. Eu arrepiei inteirinho assim. E eu falei, Com ambulância mesmo. não era com a área de almoxarifado, que era o que eu já trabalhava, então, né? tipo assim, você tava achando que era chamada de Deus pra você trabalhar com ambulância, mas Não, na verdade assim, era outra. mas tipo assim, eu não tava arrumando nada. Entendi. E aí eu falei, cara, Deus tá mostrando que não é pra mim pra essa área agora. Entendi, é isso. E aí, cara, nossa, assim, e era um emprego muito bom, pagava muito bem, trabalhei lá, super tranquilo. E assim, claramente eu vi que Deus falou, filho, agora não é o momento. Vamos ficar aqui, imagina, ficar viajando todo dia. Eu ia ter que trabalhar de sábado. Então, assim, várias coisas ali, na hora eu falei... E assim, foi muito bacana, a empresa pagou pra eu fazer curso em São Paulo. Que da hora. Foi muito, muito bom, foi uma fase muito bacana, com certeza foi solo santo aquele momento ali. Aquele pedacinho da Anhanguera. Então, mas você só percebeu depois que você... Ou você percebeu na hora? Não, assim, eu percebi que foi na hora porque era um emprego, eu não tava achando nenhum. Eu tava já, tipo assim, a minha última chance era aquele lá. Tá. Eu já tinha recusado outros. Não, eu quero de ambulância. E aí meu pai é muito sábio, fala, filho, você já tentou. Já tinha falado pra mim umas 2 vezes. Procura na área que você trabalha já. E não, eu vou conseguir. E aí na hora que ligou, tipo assim, eu posso ter mandado, eu não me lembro de ter mandado currículo pra essa empresa. Mas deve ter ido no meio de um monte lá, que eu disparei, né? E a moça falou, não, a gente recebeu seu currículo aqui e tá, gostamos do seu perfil, a gente precisa que você vá lá amanhã já. Eu falei, não, eu tô indo lá agora, se precisar eu vou agora. Então eu vou te passar o endereço. Aí de lá eu saí e já fui direto pra obra. Ai, que da hora, que legal. Foi muito bom. Bacana. Que eu me lembro, assim, mais próximo é isso. Eu acho que eu já contei isso na igreja, já que eu fiquei em Ferraz de Vasconcelos 14 anos. Eu e a Rebeca, a gente já contabilizou assim, depois que a gente tá aqui, quantas vezes nós tivemos oportunidade de sair de lá? Quantas vezes, cara? E a gente não saía. A gente não saía, relutava, não saía. A gente chegou uma vez que a gente saiu e voltou. Foi até engraçado. A gente foi morar na praia com meus pais, a gente tinha um projeto de ir pra fora do país. Tava tudo alinhado, tudo certinho. E aí, vendemos tudo, fomos morar com meus pais lá em Praia Grande. Não deu certo, a gente desistiu de tudo e voltou pra Ferraz, cara. E aí, quando voltou, eu fiquei martelando com a Rebeca. Falei, eu acho que não era pra gente ter voltado pra cá. A gente saiu daqui, mas as coisas não deu certo, minha família tá aqui perto. E aí, então, o resto vocês já sabem, cara. Fui promovido no trabalho, fui obrigado a sair. Falei, eu cheguei em casa e falei assim, ou eu aceito a promoção, se eu vou recusar a promoção, a empresa vai me desligar e eu procuro outra coisa, a gente continua aqui. Ela falou, não, vamos. Só vamos embora. Aí comecei a procurar. E aí, sim, cara, é surreal, velho. Surreal. A ampulheta que a nossa vida fez assim, cara. Em todos os sentidos. Todos, cara. Todos os sentidos. E aí falou, cara, era pra gente sair de lá já fazia tempo já. A gente saiu e voltou umas 15 vezes. Tipo, teve muitas oportunidades pra sair de lá. Aprendi muito. Tenho muitas pessoas que eu amo demais lá. Amigos meus, pessoas verdadeiras, amigos mesmo, sabe? Pessoas que me ajudaram, vixe, tanta experiência que eu tive do nada, o pessoal me ligar e falar, mano, tô te mandando um pix de 100 conto aí. Não, pelo amor de Deus, não, cara, é bênção. Você tem que estar morrendo de fome pra me te ajudar, cara. Você liga, pega aí, é bênção. E Sérgio, Deus te abençoe, mano. E assim, aí você olha pra trás e fala, cara, aí esses dias a gente tava falando, né, realmente era pra gente sair de lá, cara. Deus estava chamando a gente para sair de lá, mas não dava para mim saber se era para outro lugar, porque a gente teve a oportunidade de ir para morar em São José dos Campos, a gente teve a oportunidade de morar na praia, a gente teve a oportunidade de morar em Portugal, a gente teve
oportunidade de morar em vários lugares, cara, a gente recusava todos. Centro de São Paulo, ela trabalhava no centro de São Paulo, vamos morar mais perto do centro para ficar de Ferraz pro centro é 2 horas, filho. Não, que loucura é essa? Qualquer coisa que você vai fazer no centro de São Paulo e voltar já foi o dia todo. Se você se organizava para ir no Brás assim, ó, você sai de casa 8 horas, bonitinho, pá, você foi e voltou, é 3 horas da tarde. É 3 horas da tarde. Você só chegou. Não, sem exagero. Você só chegou, aí eu vou numa loja. Já tem a loja já pra você comprar. Eu só preciso pegar lá o negócio. Você foi e voltou 3 horas, 2 horas, acabou o dia. Não tinha, cara. Aí, então, várias vezes nós cogitamos morar no centro de São Paulo, morar mais pra perto do Tatuapé ali, várias. E surgiu oportunidade, surgiu casa. Mas na hora a Rebeca, ela recua. Ai, irmão, não tô sentindo, não vou. Mas também, sabe o que eu entendo também, agora falando isso pra vocês? Se de repente não era o plano também de Deus que eu saísse de lá, porque eu tinha que vir pra cá. Porque se eu saísse de lá, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Entendeu? Não sei. Né? O Guarulhos também, eu era supervisor de Guarulhos nessa mesma empresa que eu tô. Então a gente teve a oportunidade, cogitamos a ideia de ir para Guarulhos, surgiu a oportunidade para ir para Guarulhos, mas a gente não foi. Mas para cá a gente não pensou 2 vezes, cara, e foi uma benção. Então para mim o Saulo Santo foi isso aí.